Muito bem, então pedir a todos aí para nós fazermos a nossa prece inicial. Aqueles que quiserem podem fechar os olhos. Vamos agradecer primeiramente ao Pai. Meu Deus, obrigado por estarmos aqui todos reunidos hoje. Agradecer ao Mestre Jesus que nos autoriza as atividades em casa. Agradecer a espiritualidade maior e os amigos espirituais aqui presentes, que são aqueles que, através da sua energia e através do seu contato conosco, nesse momento, vem a cada um nos trazer a energia necessária para estarmos aqui e podermos ter discernimento das palavras ditas pelo nosso palestrante, para podermos levá-los ao nosso dia a dia, para acalentarmos o nosso coração. Agradecemos sempre por isso, Senhor, ao Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais. Vamos iniciar os trabalhos no dia de hoje. Hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Hoje teremos a palestra As Três Revelações, com nosso irmão Bruno Mosman. Seja bem-vindo à casa. Obrigado. Na certeza da paz de Deus em nossos corações neste momento, queridos irmãos e irmãs, é que desejamos uma boa noite a cada um de nós, os encarnados, como também os irmãos desencarnados, os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais do Obreiros da Vida Eterna ao vivo, aos irmãos que nos acompanham por meio do meu canal do YouTube. É com grande alegria que nesta sexta-feira, última sexta-feira deste bimestre, aqui estou de retorno à cidade de Carapicuíba e sempre na alegria de que conduzamos mais um tema transcendente, com a objetividade sempre maior de buscarmos, a cada dia que aqui estamos, sairmos um pouquinho melhores da porta dessa casa para o mundo. Grande desafio de cada um de nós, os cristãos e os espíritas. Então, o tema que hoje eu gostaria de trabalhar com os queridos irmãos e irmãs, como bem disse já no início, tema este, contido e extraído os seus ensinamentos da terceira obra da codificação kardeciana, o Evangelho segundo o Espiritismo, e essa obra é publicada lá nos livros em sua primeira edição de janeiro de 1864. Estaremos logo no início dela, pois são 28 capítulos ao todo, mas convidarmos a reflexão do primeiro capítulo, qual seja o título desse primeiro capítulo: Não vim destruir a lei. E, consequentemente, trabalharemos com esses importantíssimos itens de 1 a 7, as três revelações. E vejamos que, logo na capa do slide, já dá para que dependamos de quais sejam essas três revelações. Logicamente que aqui as trataremos, vamos dizer assim, de uma forma cronológica, para que acompanhemos, raciocinemos e vejamos que todas elas estão entrelaçadas. Aqui é de três, mas poderíamos dizer que existe uma quarta revelação, ou poderia ser considerada como tal, como por exemplo as obras complementares, seja de Chico Xavier, de Paulo Beira e tantos outros mais. Agora nós poderíamos depreender ao longo deste material que convidarmos a esta reflexão um pouco mais longa, para quem já teve contato aí com este capítulo 1 e esses itens de 1 a 7. Vamos fazer aqui para a nossa reflexão e, logicamente, mostrando que Emmanuel, sempre solícito pelas mãos de Chico Xavier, veio fazendo um som, inclusive, recentemente ou não, olha o título dessa obra intitulada O Consolador. Perguntas alienoladas para o nobre irmão espiritual, como, por exemplo, lá no item 271, onde Emmanuel é questionado da seguinte forma: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva. E Moisés é a primeira revelação? Sim, nós sabemos que é a primeira revelação. Moisés trouxe a missão da justiça de nos trazer, Emmanuel, este conhecimento. O Evangelho, a revelação insuperável do amor. Porque o amor é natural que em cada oportunidade, em cada
insuperável. Ele está na frente, aguardando-nos em potencialidade e, logicamente, com esforços outros que até um determinado momento de nossas vidas nós não tínhamos capacidade de compreensão. Não as obtendo, logicamente, ficamos muitas vezes aquém de uma ação transcendente para com a nossa programação encarnatória, sem sombra de dúvidas. E o Espiritismo, a sublime tarefa da verdade. Por que eu trouxe logo no início um trecho de uma obra complementar para que vinculemos nessas três revelações? Cada um desses tópicos vem trazer essas três revelações, em específico, na primeira lógica em Moisés, na segunda, o Novo Testamento em Jesus, e o Espiritismo, a codificação kardeciana, publicada em sua primeira edição, também a partir de 18 de abril de 1857. Então, em cada época da humanidade, já existia no mundo espiritual um projeto transcendente que, a partir do momento que capacidade fôssemos construindo nas duas dimensões da vida, não nós apenas os encarnados, mas estes a qual nós não os enxergamos com os olhos físicos, os ditos irmãos espirituais, mais vivos do que nunca, que temporariamente estão nessa condição e, obviamente, em seus respectivos tempos, voltarão ao mundo material com novos corpos físicos, buscando fazer como nós estamos também buscando evoluirmos na asa natural, na asa do rebelde, dentro de nossas limitações, de nossas possibilidades. Somos desafiados diariamente no ambiente familiar, nas ruas com as pessoas estranhas, no meio do nós estamos acompanhando notícias instantaneamente, no meio profissional, nas noites, no meio das religiões, ou das outras, ou qualquer outra atividade que nós nos vinculemos para que cresçamos espiritualmente. É o que nos convida a essa reflexão, essa obra desses três tópicos iniciais, intitulada O Consolador pelo Espírito Emmanuel. Mas vamos voltar para a obra que nós estamos trabalhando como carro-chefe do nosso entendimento nesta noite de sexta-feira, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. O que diz lá em o item 2, as nossas consciências. Vem dizer o irmão Kardec que na lei mosaica há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés na primeira revelação. Uma invariável, que é a lei de Deus, já a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, ou seja, modificando-se conforme o tempo. Pergunto, um pouco mais de 2.000 anos de uma única encarnação de Jesus Cristo. Nesse século XXI, nós, pouco mais de 8 milhões de seres encarnados, já temos a compreensão ampla de todas as parábolas, de todos os ensinamentos, de todas as vivências que Jesus aqui nos deixou materializadas nos nossos corações espirituais. Nós, em comunidade, não. Basta que avaliemos o que acontece no mundo e que cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte. Não responderemos por doutrina, mas apenas e somente por nós mesmos. Então, fiquemos atentos com todas essas modificações desse fecho aqui neste parágrafo, para que, tendo a certeza de que aquela que há de ser a invariável seja a de Deus, que tem que fazer com que nós cresçamos, nós as potencializemos para os nossos atos em prol dos mais necessitados. E olha aqui, o que não falta é irmãos necessitados. Necessitados de recursos materiais, recursos psíquicos e outras mais situações. O que o irmão disse aqui um pouco antes da oração inicial? Convidou-nos para que fôssemos ferramentas de que a casa amplie o campo de benesses em prol desses mais necessitados. É o grande desafio de estarmos atrelados a essa expansão de consciência dessas três revelações imprescindíveis para o nosso crescimento espiritual. Vamos recordar nessa primeira revelação quais eram os 10 mandamentos trazidos no Moisés? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em
Amai a teu pai e a mãe. Quantas pais e mães nós já tivemos no meio das sucessivas encarnações. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho contra o meu próximo e não cobicemos algo que não esteja ao nosso alcance, porque em vez de trazer benesses à nossa atual encarnação, pode nos perder como tantas vezes já nós nos perdemos nas reencarnações pretéritas. E dentro desses 10 mandamentos, será que Jesus conseguiu resumir em 2 aspectos que são transcendentes e que levaremos para a nossa eternidade? Sim, que amamos a Deus, a fonte criadora, acima de tudo, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Próximo esse mesmo princípio inteligente, criar os seres ignorante que está estagiando necessariamente em reinos anteriores ao nosso nominal, que é o princípio lá no reino mineral. Até nós que estamos no reino nominal, falando ainda dos que estão no reino vegetal, no reino animal, enfim, todos nós buscando dentro de nossas capacidades, em momentos evolutivos, caminharmos para frente, rumo ao próximo estágio evolutivo, ao qual nosso órgão almeja atingir nas próximas décadas, séculos, que é o quê? O mundo de regeneração. Que fizemos de uma vez por todas esse segundo estágio evolutivo do nosso órgão, em estágio final, que é o mundo de provas e expiações. É um grande desafio, mas que temos que fazer com que nós sejamos os alicerces, os artistas da construção dessa nova terra, os agentes transformadores e multiplicadores de benesses. E a segunda revelação, o próprio slide aqui, a imagem já nos traz uma ideia de que qual foi aqui para a nossa comunidade a vida de Jesus Cristo e tudo que ele pôde nos trazer para o nosso benefício. E qual é a base da doutrina do nobre e meio Rabi da Galileia? Aquilo que nós falamos há pouco, todos os 10 mandamentos e todas as demais outras situações que pudéssemos raciocinar, depreender e concluir como assertivas para o nosso caminhar para a frente, não estacionando em espírito, resume-se nessas 2 vezes. Amemos, agradeçamos e louvemos a fonte criadora de Deus, acima de tudo e sobre todas as coisas. E caminhemos juntos, nós em humanidade, para que sejamos felizes, porque disse esse livro de Jesus: é tanto que se recebe, assim cresceremos de uma forma mais séria. Quantas vezes Moisés, Jesus, obviamente, a modificou profundamente. Tem uma lição dessa obra que me veio nos dizer que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada. Veio cortar pela raiz todas as mazelas ainda incrustadas e intrínsecas em nosso espírito, junto ao nosso corpo ser material, a qual nós conhecemos pela definição de corpo perispiritual. Tudo que é novo, em muitas das situações para nós, os encarnados, choca-nos, se nós não tivermos uma compreensão assertiva acerca das posições que vivemos ou devemos tomar para conosco e para com o nosso próximo. Então, sim, foi profundo. Muito mais deveríamos já ter feito em benefício de nós mesmos, mas ainda não estamos aqui. A materialidade, o supérfluo, o transitório, o fugidio, o passageiro ainda fala mais alto. Aquilo que jamais haveremos de levar, qualquer que seja o momento da humanidade, para a verdadeira vida, para a quarta dimensão, para a erraticidade, ou seja, para o mundo espiritual. Olha porque essa segunda revelação vem nos convidar para que construamos e alicercemos valores reais, espirituais, morais, busca da fraternidade e da caridade. Porque é apenas e somente isso que levaremos para podemos usufruirmos a posteriori por meio das sucessivas reencarnações. Não que o conhecimento também os construamos e os levemos, lógico que também os levaremos, mas como nós iremos os trabalharmos. Estamos trabalhando apenas somente no plano individual, egoísmo, no singular, ou estamos distribuindo e compartilhando com os mais necessitados? Porque cada um está no degrau evolutivo e está certo, e assim não é. O campo do intelecto, o campo da moral, nós unimos uns aos outros. É o que o núcleo espírito obreiro da vida eterna ditou este ano, de portas abertas nos 7 dias da semana, porque também aqui funciona aos domingos, concordo com o que os irmãos. Jamais encarar de fechar as portas por meio dos seus trabalhadores encarnados e da cúpula espiritual, impulsionando-nos e fornecendo
fornecendo-nos intuições que sejam mais cristalinas, mais tênues. Em uníssono os nossos pintores individuais também jamais nos abandonam, mas quando estamos em contato com esses queridos irmãos espirituais, é a porta estreita, é o abandonado do homem velho, é a reforma íntima, é o melhor horário diário, é não nos contaminarmos com o que o mundo busca despejar em nossas mentes e, pelo contrário, contagiarmos do que tudo que essa casa pode nos oferecer. Se Jesus também combateu os abusos das práticas exteriores e desses motivos que acabamos de citar, nada levaremos para o mundo espiritual que seja exterior, apenas o que construamos interiormente as nossas interpretações ao bel prazer por interesses e conveniências, principalmente visando recursos pecuniários. Temos que tomar cuidado com todas essas tentações ainda mundanas. Vamos trazer também o trecho de Mateus, lá em seu capítulo 6, versículo 2, deste Novo Testamento, ou seja, dessa segunda revelação, onde vem Jesus nos dizer: quando deves esmola, não te ponhas a trombetear no público, não, como fazem os hipócritas nas sinagogas e também nas ruas, com o propósito de serem glorificados, vislumbrados pelos homens terrenos. E em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Assim sendo, em voltando para o mundo espiritual, jamais haverão de exigir de seus pintores individuais, de Deus ou de quem quer que seja, porque quiseram um aplauso no mundo e o mundo poucos empreendeu em cada oportunidade que assim eles buscaram. Também aqui é um remédio amargo consciencial, a qual Jesus nos convida a uma reflexão mais ampla, mais salutar, para que deixemos essas pequenices que nós já passamos no passado e não mais queremos as utilizar neste atual momento, neste presente da nossa encarnação. Tragamos outro trecho, ainda no capítulo 6, onde Jesus vai dizer: nas vossas orações não useis de vãs repetições, como os gentios assim fazem, porque imaginam que é um palavreado excessivo que serão ouvidos a conversa com Deus, de preferência tem que ser ali em silêncio. Se que ele veja, para que ele conecte a nossas necessidades, não as conheça, mas temos que pedir, temos que demonstrar humildade e simplicidade. E ainda que não consigamos ou recebamos aquilo que almejaríamos receber, sejamos gratos, porque isso para nos tornarmos a pessoas melhores, desde que não ignoremos os recursos que nós recebemos nessa atual encarnação. É o que nos convida agora, nesta sequência do entendimento do Novo Testamento, essa passagem também de Mateus. Vem ainda dizer: aquele, portanto, que violar só desses meus mandamentos, dos menores que sejam, e ensinar os homens a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Não há direito de discutir, porque isso não acontece em qualquer ponto do universo, mas poder-se-á estacionar. Haja vista pelas obras que convivimos para que as estudem, caso não tenham estudado ainda a carne da luz, por meio de Emmanuel e Chico Xavier, como também os exilados de Capela, do nobre irmão Edgar Armand, demonstrando intercâmbio entre mundos por meio desses alicerces a qual Deus proporciona, que sejamos socorridos em alguns momentos por espíritos de luz por meio da encarnação, e outros, quando não temos frequência energética, psíquica, para que caminhemos para frente, somos realocados em ordens de estágios evolutivos, em estágio lá de mundos de Cristo primitivo, ou de provas e expiações em estágios iniciais, intermediários. Tudo vai depender apenas e exclusivamente dos nossos esforços, ou de terrível e a colheita obrigatória. Não transferimos tão pouco posteriores para o futuro aquilo que cabe a cada um de nós fazermos, a este convite agora do nobre Rabi da Galileia aos nossos espíritos, porque sim, cada um desses pontos convidarmos a uma reflexão que podemos fazer para que doemos as belezas que já estamos buscando construir a cada dia de nossas vidas para com os nossos irmãos. E enfim, nobre professor, e bonito mobilizar rival como nós o trazemos ali do lado direito, na terceira imagem, naquela também que está ao seu lado, o amigo da sua esposa, que tanto
auxílio de outros médios, das reuniões mediúnicas das sociedades parisienses e até mesmo em outros países, pudemos fazer com que materializasse na sua obra aquilo que Jesus disse quando aqui esteve uma única vez encarnado, que rogaria ao Pai que enviasse o Consolador, quando condições para isso nós, humanidade, tivéssemos de uma compreensão mínima. E assim não foi. Desde 18 de abril de 1857, pós-desencarne do professor Rivaio Allan Kardec, lá nos idos de 1869, deu sequência naturalmente na programação da espiritualidade superior, aquilo que precisaríamos aqui no nosso ordem desenvolver, compreender e ampliar em prol dos nossos elementos que reverte-se a nós mesmos. Um exemplo aqui que nós temos nessa figura, as reuniões que ali aconteciam, muitos curiosos, porque tudo era novo, não que não existissem espíritos antes da terceira revelação, como também não que não existisse mediunidade, comunicabilidade com esses ditos seres espirituais, sim, existiam em todas as eras da humanidade, mas não tínhamos nas reencarnações pretéritas raciocínio para essa compreensão um pouco mais ampla, que a partir do meio do século XIX começamos a ter com essa materialização tão transcendente para as nossas vidas. Assim questionamos, colocamos esse ponto de interrogação: quem somos? De onde que nós viemos? O que nós estamos fazendo aqui nessa atual encarnação? Para onde almejamos, pleiteamos e se isso estamos realmente construindo? Porque tantos que vivem aí sem nenhuma objetividade, tampouco sabendo que é um Espírito eterno, tampouco sabendo que existem muitas moradas da casa do Pai, ainda que o Cristo tenha afirmado isso. Mas cabe a nós, os Espíritas, sermos essas ferramentas, esses alicerces, não buscando convencê-los, tampouco impondo ao homem, mas sim na oportunidade que temos de sermos úteis, porque assim os nossos mentores o farão. Os mentores desses que estão na busca do despertar também assim o farão, para que encontremos em situações várias, e assim falemos de coração para coração tudo o que nós estamos aprendendo aqui neste ambiente de luz, na cidade de Carapicuíba, no Rio, em todos os anos desde a sua fundação. Assim teremos os 4 alicerces já fundamentados em nossas mentes espirituais e seremos pessoas melhores, com certeza absoluta. Ainda dentro deste capítulo 1, itens 1 a 7, estaremos observando sobre a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo tridimensional, a terceira dimensão, o mundo material. Este orbe é a nossa querida essência Gaia, o planeta Terra. Ela ainda desenvolve completa e logicamente explica o que foi dito de forma alegórica por Jesus, ampliando os nossos horizontes, porque disse logo no início: lembram-se, muitos de nós ainda em humanidade não sabemos entender em sua completude as parábolas que Jesus nos trouxe, o que estava intrínseco nesses ensinamentos. E logicamente também abre um vasto campo de possibilidades de conhecimento e dá ao homem a legítima certeza do que? Da imortalidade e da universalidade dos ensinos e do intercâmbio entre mundos que se ocorreu. Olha agora para toda a nossa eternidade. Olha por que veio o esquema ser trazido logo no primeiro de 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. É transcendente esse capítulo. Não vindo desse primeiro, jamais Jesus haveria assim de o fazer. E assim entendemos que essa codificação kardeciana, ela absorve 3 importantíssimos aspectos: ciência, filosofia e religião. A ciência sempre existiu, sempre seres mais dotados por meio de seus próprios esforços, por meio das sucessivas encarnações, foram efetuando descobertas, pesquisas e, logicamente, por meio desse estudo, veio trazendo os devidos progressos, ainda que mais do que no campo da moral. E a filosofia, lógico, ela vem a esclarecer, porque a filosofia é botarmos em prática tudo que nós aprendemos, em prática por meio do falar, por meio das mãos que agem, do pensamento que faz transmutar algumas situações que sejam negativas para as que venham a ser positivas em nossas vidas. E aí
religião ou religiosidade sublima-nos, desde que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque a cada minuto que passa, queridos irmãos e irmãs, para nós é difícil mantermos em equilíbrio. Quantas tentações nós somos bombardeados em todos os aspectos de nossa vida. Olha essa reflexão que essa obra do G1, Grupo Espírita Emmanuel, lá de São Bernardo do Campo. Obra essa, terminei a leitura dela há pouco. Por isso que eu quis destacar esse trecho. Por isso muitas vezes nós entramos de tão pouco e vejamos o que Chico Xavier passava lá no século XX, na sua obra mediúnica, nos seus 92 anos de idade, voltando para o mundo espiritual, lá no ano de 2002. Em um trecho dessa obra, ele vai nos dizer, e convido-nos a essa reflexão, porque eu coloquei como título: como estamos carregando a nossa cruz? Porque diz Jesus: queres vir comigo? Queres ser feliz? Buscar seres um dia na perfeição relativa, na condição de criatura, pegai a vossa cruz e sigai-me. Chico vem dizer ao nobre Caio Ramazzotti, filho de Rolando Ramazzotti, que foi o fundador do GM. Nosso portão de entrada para a casa de Chico Xavier, aqui em Uberaba, portão de ferro pesados e grátis, já foi derrubado e substituído 6 vezes. Tiros de arma já foram dados sobre nossa casa. Bombas diversas já foram colocadas em nosso pátio de entrada. Pátio esse que sempre era lotado de pessoas buscando um mendigo de Chico Xavier da espiritualidade superior. Continuem dizendo, pedras de bois a 5 quilos já foram atiradas, obrigando-nos a ocultarmos nos recessos de nossa moradia, até que passassem as crises de desesperos de nossos agressores gratuitos, sim, porque Chico empreendia algo de malévolo a quem quer que seja, não, muito pelo contrário. Só o que ele fazia nos 365 dias do ano era atender pessoas desconhecidas de coração aberto, e o que ele recebia em troca. Porque eu trago esse trecho a este tema do capítulo 1, itens 1 a 7, as 3 revelações, para demonstrarmos que, mesmo depois de todos esses esforços, desde a primeira até a terceira, e as obras complementares, como eu digo, poderia ou poder-se entender como uma quarta revelação, essa continuidade, até estes que participaram dessa continuidade, e os que ainda estão participando reencarnados, sofrem diversas situações, mas estão conscientes de suas responsabilidades. Então, vamos pensar mais nas reclamações que todos nós empreendemos aqui em nossas vidas. Quantas vezes deixamos de vir aqui no IOV? Eu já estou com dor de cabeça, trabalhei o dia inteiro, tomei remédio, tomei café e não amenizou. Será que, se esforçássemos para estar presente no último dia, no último da semana, sexta-feira, aqui por meio dos passes das registrações ectopláticas, nós não receberíamos realmente essa amenização parcial ou integral? E outras mais que nós pudéssemos nem estar de consciência que nós estamos tendo ali, esteja passando em nosso corpo físico, mas a cultura espiritual beneficiar-nos-á por meio desses nossos esforços. Outros mais que poderíamos citar, queridos irmãos e irmãs. Por isso, deixe também essa imagem do nobre e amável Chico Xavier, incansável trabalhador da luz, demonstrando que sim, peguemos, carreguemos e saibamos, com as mãos de agir, fazendo com que valha a pena essa nossa encarnação, como Chico Xavier assim nos pôde valer em sua última encarnação que aqui passou em nosso lado. E pergunto, no feixe praticamente desse nosso bate-papo fraterno, queridos irmãos e irmãs, será que Deus ama todas as criaturas, todas as religiões, todos os estágios evolutivos, desde o princípio inteligente no reino mineral até nós que estamos no reino nominal? Ama os seres que de fora habitam as muitas outras moradas da casa do Pai, como tanto Kardec trouxe de conhecimento na primeira edição da Revista Espírita em 1858, porque sim, Kardec tratou dessa temática. Quantas edições a Revista Espírita tem para nos dar uma condição de expansão de consciência? 12 edições ininterruptas de 1858 a 1869. E assim busquemos interagir com o nosso próximo. Respeitemos e amemos
a compreensão que tem desenvolvido até o presente momento. Façamos valer também as nossas compreensões. Um sorriso com abraço, contanto nessas imagens aqui, retiradas de inteligência artificial, demonstrando que o Cristo abraça a todos. Então, quem somos nós também para não abraçarmos? Vamos fazer melhor essas três elevações em nossas vidas com as obras comunitárias? Será que é isso o convite do capítulo 1, itens 1 a 7 que nós estamos trabalhando? Queridos irmãos, nós temos certeza absoluta que sim. Então, assim, já inclusive respeitando o horário, poderíamos falar muito mais porque o capítulo é transcendente, mas temos que ter a responsabilidade para com a cúpula espiritual, os trabalhadores da casa, enfim, e está tudo certo. Que bom que a ciência recebemos melhor dentro da meritocracia. Tenhamos construído até o exato momento de nossas encarnações. Então, fica de meu coração espiritual essa gratidão pela presença de cada um de vós, aos que estão nos seus lares, nos seus ambientes de trabalho, nas ruas, em seus carros, onde quer que estejam. Levem conosco também esse atendimento que, se à distância também receberão, se assim for o desejo de cada um de vós, porque nós aqui encarnados desejamos também a cada um de vós que recebam como nós recebemos tudo que seja importante para o nosso caminhar, as nossas reenergizações. Desejamos assim um ótimo final de semana a cada um dos queridos irmãos e irmãs. Já deixando o convite também aqui neste último slide para que se inscrevam no meu canal. Mais de 200 exposições realizadas em diversas casas nesses últimos 2 anos. E assim, formemos essa família espiritual e reencontremos em qualquer canto do universo para a nossa eternidade. Convite do tema da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, e um ótimo retorno a cada um de